Eu sou Cristiane Simões, mais conhecida como Cris Simões, mãe, esposa, apaixonada pela vida, e hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês no Partilhando. Eu sempre fui uma criança tranquila. Eu acho que eu não era muito peralta, não, né? Desde que me conheço por gente, sempre estive na igreja, né? Fiz a minha catequese, primeira comunhão. Logo depois que terminei a primeira comunhão, já comecei como auxiliar de catequese. E dentro dos padrões, eu acho que eu era uma criança obediente e tranquila. Nunca fui uma criança muito peralta com artes e peripécias mirabolantes para contar, não. Eu nasci aqui em Cachoeira Paulista, né, e vivo aqui desde então. Saí para morar fora quando fiz faculdade, né, e recentemente saí com a minha família, fiquei 10 anos fora e há 2 anos, agora quase 3, estou de volta a Cachoeira. Eu sempre tive uma relação muito tranquila com os meus pais, né? Uma relação de diálogo, uma relação muito na obediência, muito no respeito, uma relação construtiva mesmo, né? Nunca tive uma relação conturbada com eles. E até hoje é assim, eu sempre tive e tenho ainda uma boa relação com os meus pais. Eu sempre fui uma pessoa que tive muitos gostos, né? Então eu não tenho algo que eu diga assim, nossa, eu gostava de fazer isso. Mas eu gostava muito de música, né? Eu gostava de dançar com os meus amigos na porta de casa, eu gostava de brincar na rua. E ainda como adolescente, né? Porque hoje os adolescentes não têm mais esse hábito de brincar, né? Mas como adolescente eu gostava muito de brincar, né? A gente tinha muito isso de reunir os amigos na rua e brincar de pique-pega, de bandeirinha, de pique-esconde. Então eu sempre tive uma infância bem ativa nesse sentido, né? Brincar de boneca, brincar de casinha. A minha mãe fazia festa de aniversário para as minhas bonecas, né? E isso perdurou até ali o início da adolescência. Então eu, como adolescente, ainda brincava assim de boneca, né? E gostava muito de reunir as minhas amigas para brincar. Eu sempre estive na igreja, né? Quando criança, logo que eu fiz a minha primeira comunhão, eu comecei a ajudar como auxiliar de catequese, né? Eu cantava no coral de Santo Antônio, né? Na época a gente tinha o coral que cantava aqui, cantava na igreja de Nossa Senhora Aparecida. Depois, na juventude, participando dos grupos de jovens. Na juventude, na época da faculdade, tive um afastamento, né? Me afastei um pouquinho da igreja e assim que me formei, que voltei para Cachoeira, retomei de novo esse caminho, né? E desde muito pequena eu sinto esse chamado de estar ativa na paróquia. Então eu sempre trabalhei muito na paróquia, né? Desde criança. Teve. Quando eu voltei da faculdade, né, eu passei por um estresse muito grande, porque como eu sempre fui muito apegada à minha família, o meu último ano de faculdade foi um ano bem difícil. E como eu estudava longe, né, nesse último ano eu vim pouco para Cachoeira. Então eu vivi um estresse muito grande no final da minha faculdade e quando eu me formei eu decidi voltar para Cachoeira. E um dia, saindo de uma missa na Canção Nova, o agora, né, padre Edmilson, na época seminarista, ele me chamou e disse que ele estava começando um grupo de jovens na cidade e me convidou para participar desse grupo, né? E foi aí que eu retomei, então, né, esse caminho. Eu já estava me aproximando um pouco na época da Canção Nova, já ia às missas lá, mas não tinha nenhuma atividade na paróquia.
E aí, através desse grupo, eu voltei ao trabalho, né? Voltei à atividade na paróquia. Tiveram muitos momentos, né, em que eu percebi assim a ação de Deus, a mão de Deus, o toque de Deus, né? Mas num dos momentos em que eu mais senti esse tocar de Deus foi justamente em um dos maranatás, né, que nós fizemos. E ali no momento de adoração eu tive uma experiência muito profunda com Jesus Eucarístico, né? Eu até me emociono ao falar. E naquele momento eu percebi que ali era o meu lugar, que Deus estava me chamando a estar sempre ao lado dele. Então, nesse retorno, né, esse foi o momento que mais me marcou e que eu mais senti a presença de Deus. Eu acho que a todo momento, né, Deus ele vai nos moldando. Então não teve uma coisa que Deus mudou na minha vida. Eu acho que ele continua mudando, né? Esse é o nosso processo, né? Esse é o nosso caminho. Até que a gente consiga voltar, né, para a casa do Pai, a gente está nesse processo de desenvolvimento das virtudes, de melhoria, né, de correção dos nossos erros. Então eu percebo que Deus ele trabalha comigo o tempo todo. A todo momento Deus ele está falando comigo, né? Eu falo que eu converso muito com ele e eu falo assim, Senhor, o Senhor sabe que para mim o Senhor tem que desenhar, né? Porque senão eu não entendo. E Deus desenha a todo momento, né? Mas uma coisa, um momento assim, né, onde Deus fala muito comigo, onde eu percebo muito Deus, são nos pequenos detalhes da natureza, né? Então, às vezes, ao olhar para o céu e ver uma nuvem diferente, ao olhar o desabrochar de uma flor, Deus vai falando e Ele vai me mostrando o que Ele ainda quer de mim. Deus ele não escolhe, né, aqueles que são capacitados. Ele vai nos capacitando no caminho. Mas hoje, diante de tudo aquilo que Deus me chama, né, a fazer, eu percebo que eu ainda preciso melhorar muito, né? Eu ainda preciso me converter. Esse é o meu pedido diário. Senhor, me ajuda a me converter, porque eu me sinto ainda muito incapaz, né? E a todo momento, e eu acho que essa é a beleza, né, do viver em comunidade, porque a todo momento a gente está aprendendo com os irmãos, né? Mas por menor que a gente seja, por mais incapaz que a gente seja, quando a gente se abre, né, para a graça de Deus, Ele faz. Então, para mim, assim, eu tenho a consciência que eu sou só um instrumento, mas quem afina e quem toca é Deus. Eu acho que para cada pessoa é um desafio, né? Mas o meu maior desafio é justamente a questão de ordenar as coisas, né? Porque às vezes eu quero que Deus faça as coisas do meu jeito, né? Eu quero que Deus realize as coisas do jeito que eu acho que elas têm que ser, né? E Deus sempre vem me mostrar que não, que as coisas são do jeito dele. Então Ele está sempre me quebrando, né? Ele está sempre me mostrando o meu lugar, né? Que é sim no coração dele, mas que é submissa a ele. Então acho que esse é o meu maior desafio, essa é a minha maior dificuldade, de acolher, né, a vontade de Deus e não querer colocar a minha vontade acima da dele. Tem uma frase que eu não vou me lembrar o santo agora, não vou me lembrar o autor da frase, mas tem uma frase que diz assim, que quem não vive para servir, não serve para viver, né? Para mim, o servir é ser encontrada por Deus, né? No servir,
Deus age na minha vida. Às vezes eu até brinco, né? As pessoas agradecem por alguma coisa e eu brinco e falo, é por interesse, né? Por quê? Porque quando eu me coloco a serviço, quando eu me coloco diante da necessidade do outro, Deus, Ele atende às minhas necessidades, né? Então, se preocupe com as coisas de Deus e Deus se preocupa com as suas. Então, para mim, o servir é isso, é me colocar nessa disposição de que Deus vai me usar de instrumento, né? E que Ele vai me curar, Ele vai me fortalecer, Ele vai agir em mim através do meu servir. Então, para mim, o servir é viver, né, o que o Senhor nos pediu para viver. Esse foi um dilema, né, que nós vivemos quando voltamos para Cachoeira. Porque eu sou do tempo em que só existia a paróquia de Santo Antônio, né, em Cachoeira Paulista. E a gente transitava entre as outras igrejas, então entre a Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião, né? Mas tudo era uma mesma paróquia. E depois, com a divisão, quando aconteceu a primeira divisão, nós ficamos na paróquia de São Sebastião, porque era onde a gente atuava com jovens, onde a gente tinha, né, a maior força do nosso servir e do nosso trabalho na época. E quando nós voltamos, nós refletíamos sobre isso. E como nós temos muitos amigos, graças a Deus, né, em todas as paróquias, era muito bacana, porque todo mundo falava a gente, você tem que trabalhar com a gente na paróquia, você tem que trabalhar com a gente na paróquia, né? Mas a nossa casa, ela está dentro, né, da área de abrangência da paróquia Santo Antônio. E aí nós conversamos em família e juntos nós decidimos que nada mais justo do que servir na paróquia onde nós habitamos, né? E por isso escolhemos Santo Antônio e também porque é a primeira paróquia, né? Foi aonde eu me descobri cristã. Então, por esse carinho, por esse elo também, a gente escolheu voltar a atuar na paróquia de Santo Antônio. É engraçado, né? Porque tem um padre amigo nosso que, quando ele nos conheceu, né? Ele era seminarista ainda, e quando ele nos conheceu, ele achou que nós éramos irmãos, né? Eu e o André. E aí um dia ele viu a gente abraçado e ele ficou assim chocado, né? E aí ele falou assim, como assim que vocês são namorados, né? Eu falei, nós somos. Ele falou, vocês não são irmãos? Porque a gente tem uma afinidade, né, muito grande. E a gente se conhece desde a infância, né? Eu estudei com o irmão dele, então a gente tem essa relação desde a infância. E nesse grupo de jovens, que quando eu retomei da faculdade, né, que eu comecei, nesse grupo de jovens a gente se reencontrou. E a partir dali, a nossa amizade, né, reacendeu, a gente começou a construir esse caminho juntos. Então são muitos anos, né, assim, se moldando e muitos anos se conhecendo. Então hoje a gente tem essa afinidade, né, e a gente tem essa cumplicidade. Tivemos alguns problemas, como todos têm, né? Passamos por algumas dificuldades, né? Quase, né, rompemos, o nosso casamento quase terminou, né? Mas com a graça de Deus, o apoio dos amigos, né, a intercessão dos amigos, a gente conseguiu retomar, a gente conseguiu perceber, né, aonde estavam os erros. E isso nos fez mais fortes. Então eu falo que ele não é só o meu esposo, né? Mas ele é o meu grande amigo. E ele é também aquele que me estimula todos os dias a ser melhor, né? Que me cobra todos os dias a ser melhor. Não que ele faça alguma cobrança, mas
pela postura dele, pela humildade dele, pela forma dele de levar a vida, eu me sinto chamada a ser melhor. Na época do grupo de jovens, né, era muito engraçado, assim, porque as pessoas falavam e a gente negava, né? E todos já falavam, né? Todos já ficavam falando que a gente tinha que namorar, tal, mas não tinha despertado ainda o interesse. E ele era meu confidente, né? Ele era meu amigo, para quem eu contava todas as coisas. Até que um dia eu me atentei e falei, não, realmente, tem alguma coisa além da amizade aqui, né? E aí a gente descobriu que a recíproca era verdadeira, né? E uma das jovens do grupo que sempre incentivava e sempre falava, né, que era pra gente namorar, que era pra gente namorar, a gente começou a namorar no dia 24 de dezembro. Ele me pediu em namoro depois da missa, né, de Natal. E ele foi me levar até a casa do meu avô e quando ele estava saindo, que ele me abraçou e a gente deu o primeiro beijo como namorado, essa jovem estava passando na hora, né? E aí eu me lembro que ela colocou a cabeça para fora do carro e gritou assim, eu vi, eu vi, eu vi. E quando a gente chegou no grupo no outro dia, né, na outra semana, todo mundo já estava sabendo, mesmo que a gente não tivesse contado para ninguém, né? Mas ela fez questão de sair espalhando para todo mundo que a gente estava namorando. Então a gente teve essa forcinha assim, né, dos jovens nos empurrando, nos impulsionando. Hoje nós temos 2 filhos, né? Temos o Andrei, que tem 17 anos, e temos a Maria Clara, de 13 anos, né? Que são duas pérolas assim, né? Na nossa vida, são 2 tesouros mesmo, para a mãe sempre vai ser criança, né, gente? Mas são 2 crianças abençoadas. A gente agradece todos os dias a Deus, né, pelos filhos que nós temos. Eles são obedientes, eles desde bebezinho, né, eles nos acompanham na igreja, então tudo que a gente faz na igreja, eles sempre estão juntos, né, nos ajudam na pastoral familiar. O Andrei é catequista, a Maria Clara nos auxilia quando ela pode na catequese. Hoje estão começando já a dar os primeiros passos do distanciamento, né? Então hoje eles participam do grupo de jovens, então às vezes tem conflito de agenda, eles não podem mais estar com a gente tanto como estavam, porque eles têm os próprios compromissos dentro da igreja, mas hoje eles também estão a serviço, né, do Senhor, trabalhando pela juventude e assim, é lindo ver o quanto eles se esforçam, né, para tornar Jesus conhecido. Então isso é uma riqueza que não tem preço. É interessante porque hoje eu falo que às vezes ele é meu catequista, né? Porque eu aprendo demais com ele. Porque o Andrei, ele desde pequeno, ele sempre foi muito ligado na questão histórica, na questão da origem das coisas, do porquê das coisas, né? E ele vai a fundo naquilo que ele estuda. E eu e o André, nós tivemos que correr muito atrás, porque ele começou a estudar, né, a se aprofundar muito na tradição, na doutrina, e muitas vezes ele vinha perguntar algumas coisas para a gente que a gente não sabia, né? Então a gente se viu obrigado também a voltar a estudar, né, a voltar a aprender sobre a nossa fé. E hoje ele está num nível assim de aprofundamento, né, que ele nos ensina. Muitas vezes, até mesmo na preparação da catequese, né, ele coloca algumas coisas que eu falo, nossa, não tinha pensado por esse lado. Então hoje ele tem uma maturidade para as questões da fé, para as questões da tradição, da doutrina, né, que nos impulsiona a buscar mais, a aprender mais.
Então ele realmente é um jovem que se dedicou a isso, né? Que gosta desse universo e nos ensina a cada dia. A Maria Clara, ela é mais da comunicação, né? Ela é mais da socialização. O que tem o Andrei de mais estudioso, o que tem o Andrei de mais centrado, né? A Maria Clara, ela já é mais da socialização. Então ela é engajada, mas o engajamento dela é estar chamando os amigos para participar, né? O engajamento dela é estar preocupada com quem vai, com quem não vai, por que fulano foi, por que fulano não foi. Então ela tem mais forte esse lado da socialização, de trazer as pessoas, né? Apesar de ser um pouquinho tímida num primeiro contato, né? De sempre ficar mais na dela, mas ela tem muito forte essa questão da comunidade mesmo, né? De trazer as pessoas, de se preocupar com as pessoas, de cuidar das pessoas. Então são dois perfis bem diferentes, né? Não que o Andrei não se preocupe, ele se preocupa muito também, mas a forma de expressão dos dois é diferente. Sim, eu falo que a minha família é meu maior presente, né? Deus, ele foi muito bom para comigo, tanto a minha família de origem, né, como a família que eu construí. Eu me sinto privilegiada por ter tido um berço como eu tive e por estar construindo uma família, né, que está sempre pertinho do coração de Jesus. Acho que essa é a maior riqueza, né? Ter toda a família unida servindo a Deus, toda a família unida embaixo da vontade de Deus. Então, depois de Deus, né, a minha família é a minha maior riqueza. Eu amo ler, né? O meu passatempo favorito, né? E eu estou o tempo todo lendo, sempre com um livro, sempre com um arquivo, né, no celular ou o próprio livro físico. Então, para mim a leitura é algo que ao mesmo tempo me ajuda, né, porque eu gosto muito de estudar também, eu gosto muito de aprender. Então a leitura, ela me traz essa realização, né? Quando eu estou lendo, eu estou bem, eu estou em paz, né? E eu invisto bastante nisso, porque é algo que, ao mesmo tempo que me agrega valor, né, me traz também esse prazer, esse relaxamento, né, essa realização. Nossa, eu tenho vários livros preferidos, né? Mas o meu livro do coração é São José, que é um romance, né, que conta a história de São José. Então é um livro que pelo menos uma vez por ano eu releio, né? Até porque São José é o meu amado santo de devoção. E esse livro é o meu livro assim do coração. Nossa, tem muitas, né? Mas tem duas passagens bíblicas que me fazem recordar muito, né, de onde eu vim para onde eu vou, né? Uma está em Samuel, que diz, até aqui o Senhor nos sustentou. Então é uma frase que eu repito muito para mim, né, em todos os momentos, para que eu não me esqueça de que quem me sustenta é Deus, né? É Ele que me sustenta e tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu faço é por Ele, para Ele, né? E dele. E uma outra frase, uma outra passagem bíblica que me acompanha também há muitos anos, é uma passagem bíblica que está em Macabeus, que fala, né? Avançaram em fileiras cerradas e o inimigo, vendo que empenhavam a própria vida, retrocedeu. Porque essa frase me lembra que sozinhos nós não somos nada.
né? Que nós precisamos uns dos outros. E essa frase me remete para a importância de ser comunidade, de viver entre irmãos, né? Então são duas passagens bíblicas que me marcam muito, entre assim tantas outras, né? Eu poderia ficar aqui horas falando, mas essas duas são muito fortes para mim. Continue vivendo, né? Continue errando, continue acertando, mas sempre lembrando, né, que sem Deus não dá, né? Sem Deus não é possível. Porque a gente tem uma certa tentação, né, de dizer que se a gente voltasse no tempo, né, e pudesse viver de novo, mas a gente só tem essa impressão justamente por conta das experiências que a gente viveu, né, por conta das situações que a gente enfrentou. Porque se a gente volta lá na adolescência com a mesma cabeça de adolescente, a gente ia fazer tudo igual, né? Então, o conselho é sempre esse: não se esqueça que sem Deus não dá. Eu amo gente, né? E assim, eu acho que quando a gente está com outras pessoas, a gente valoriza mais, né? Tudo aquilo que Deus realiza na nossa vida. E quando a gente está com outras pessoas, a gente aprende o quão pequeno a gente é, né? E o quanto a gente tem para aprender, o quanto a gente tem para crescer, para se desenvolver. Então, estar com as pessoas é para mim um combustível para que eu consiga superar, né, as minhas misérias, para que eu consiga superar as minhas mazelas, né? E estar com as pessoas é uma forma de demonstrar um pouquinho do amor de Deus, né, por mim e por elas. Então, eu acho que desde muito pequena, né, eu entendi que essa era a minha missão, né, estar com gente. E isso, de uma forma ou de outra, me torna melhor a cada dia, né? E eu faço realmente com alegria, de coração aberto, né? Porque quando a gente quer o melhor para o outro, né, o melhor sempre volta para a gente. Então, de novo, né, é um pouquinho de egoísmo. Aí eu conto com a graça de Deus, né? E assim, não são poucos dias que a gente não está bem, né? Não são poucos dias que a gente tem as nossas dificuldades. Não são poucos os dias que a gente está irritado, que a gente está estressado. Eu sou uma pessoa muito agitada, né? E aí, quando as pessoas me dizem: nossa, mas você está sempre sorrindo, você é uma pessoa tão alegre, você é uma pessoa tão de boa, né? Eu sempre brinco e falo: vai lá em casa, você vê, né, como é. Porque no dia a dia, a gente, principalmente com aqueles que a gente ama e com aqueles que a gente tem mais próximo, a gente acaba extravasando, né, essas coisas. Mas eu sempre peço, né, para Deus e Nossa Senhora irem à frente, né, porque é só a graça de Deus que nos ajuda a ser o melhor, né, e dar o melhor para o outro. Então, dia sim e outro dia sim também, eu conto sempre com a graça de Deus. Olha, essa história de convidar para tomar café é até engraçado, porque agora eu lembrei dos meus filhos, né? Porque eu sou uma pessoa que eu vivo chamando todo mundo para tomar café, né? Mas
Eu acho que eu não convidaria uma pessoa, mas eu convidaria 3 pessoas, né? Eu acho que eu gostaria muito de tomar um café com Jesus, Maria e José, né? Com a Sagrada Família. Acho que eu convidaria os 3 para tomar um café comigo. Como é que eu estou me saindo? Acho que seria essa a pergunta. A mensagem que eu deixaria é: coloca Deus no começo, que no final tudo vai dar certo, né? Quando a gente coloca Deus no centro, quando a gente começa tudo perguntando para Deus se é para ir ou não, né? Quando a gente faz tudo colocando sempre Ele como o nosso ponto de referência, como a nossa meta maior, tudo que acontecer, né, vai nos fortalecer, porque a gente sabe quem está no comando do barco. Então coloca Deus na frente, que no final tudo vai dar certo. Foi muito bom estar aqui partilhando um pouquinho de vida com vocês.